nominal seria muito interessante, mas partindo do pressuposto que a gente já teve problemas relacionados à política em relação aos votos, o conselho votando como conselho, dando opinião do conselho sem citar o voto nominal, não garante mais isonomia no voto? Eu acho que não, sabe por quê? Senão a gente chegaria ao extremo de permitir o voto secreto, porque aí sim. Mas é perfeito, se o voto é aberto. O voto é aberto, eu acho que quem vota tem que ter a responsabilidade pelo que está votando, tem que colocar o nome dele lá. Então, se eu aprovo um relatório de quadrimestre desse aqui, eu tenho que colocar o meu nome lá, para que as pessoas possam olhar, não, ele votou a favor, ou ele votou contra, né? Acho que é importante. Eu não acho que todos os assuntos devam ser assim, tratados dessa maneira, mas principalmente assuntos cruciais, assuntos financeiros. Acho que esses assuntos mais importantes, eu acho que o voto deve ser nominal. Perfeito. Então a orientação é para que a gente adote o voto nominal em relação a assuntos mais relevantes, que aí a gente vai dizer quais são. Numa próxima oportunidade a gente vai dizer. Eu acho que o assunto, por exemplo, financeiro, sem dúvida, é um dos mais importantes, né? Isso já foi. Participação de usuários nas comissões. Eu acho que isso aqui, o Roberto vem insistindo nisso já há bastante tempo, eu acho que é importante. Algumas comissões, eu acho que elas devem abrigar também populares. Às vezes alguma comissão, por exemplo, a comissão de finanças, a gente não tem nenhum, hoje nós não temos nenhum conselheiro que seja contador, especialista em contabilidade pública e tal, mas a gente pode ter algum colaborador, né? E é uma forma de começar a preparar esse usuário exatamente participar do conselho. Exatamente, perfeito. Então, a orientação é para que se franquie o acesso às comissões de populares, né? Mas como membro? Tem ali, a gente especificou que as pessoas que participam da comissão têm um regulamento, mas pode participar. Mas como membro ele vota também. Por exemplo, comissão, você põe, vamos imaginar, eu levo isso aqui para uma comissão de finanças. Ele vota, esse quadrimestre. Chega lá, essa pessoa, porque se ele vota, eu estou, reflexamente, eu estou admitindo que ele influencia na. Coloca que sem direito a voto. Sem direito a voto. Então ele fica participando e é uma espécie de assessor. Aconselhador. Isso, perfeito. Fica então essa orientação, né? Homologação das decisões. Constava assim nas minutas, né? Na hipótese de não homologação ou ausência de manifestação do secretário municipal de saúde no prazo previsto no artigo anterior, tá? A matéria retornará ao Conselho Municipal para nova apreciação, para nova deliberação, e constará na pauta da reunião subsequente, acompanhada, se existir, de justificativa. O resultado da deliberação do colegiado nessa sessão deve ser novamente encaminhado ao secretário municipal de saúde para homologação e publicação no Diário Oficial do Município no prazo máximo de 15 dias a contar da aprovação do colegiado. A não homologação ou a ausência de manifestação do secretário municipal de saúde em até 15 dias do recebimento, após o recebimento dessa segunda decisão, será considerada uma negativa ao deliberado. Permanecendo o impasse, a matéria será publicada em até 5 dias e subscrita pelo próprio Pleno do Conselho Municipal de Saúde. Eu acho que isso, caso alguma decisão do Conselho, principalmente as resoluções, mais as resoluções, porque moções e recomendações não têm que ser homologadas, né? Mas as resoluções que são homologadas, e se houver uma negativa do secretário em homologar alguma resolução, e isso persistir após uma segunda decisão do Conselho a respeito, eu acho que deve ter uma representação automática ao Ministério Público. Então, o Conselho deve automaticamente, se houver essa negativa, por 2 vezes, deve haver a representação ao Ministério Público. Se houver, claro, se a matéria for relevante, houver comprometimento de algum direito, né, a critério do Pleno. E o gestor deve ser informado dos prazos que ele tem que responder, porque já aconteceu nessa questão o gestor não foi informado. O gestor tem que ser informado não com tem período de informação. antecedência. A gente também tem que contar. Aqueles pareceres, o gestor não estava informado que ele tinha prazo para responder.
O que? O parecer sobre o RAG? Não, O quê? aqueles pareceres que deviam ter sido publicados, inclusive esse, de assinar ou não assinar. De assinar ou não assinar. O gestor não tinha a informação de que tinha prazo, porque o senhor mesmo ele disse que o gestor não respondeu, caducou o prazo, vale o que nós decidimos no parecer. Que o gestor poderia não concordar Com o parecer? com aquele parecer lá de... Mas o parecer não. O parecer sobre o RAG. Não, sobre assinar ou não assinar documentos enquanto não tivesse uma auditoria independente. Não foi feito isso aí? Foi votado. Então, o gestor não tinha informação de que tinha prazo para responder. Mas a gente nunca teve prazo. O nosso regimento não determina prazo. Então, Agora precisa determinar, né? então não valeu. Mas, ok, mas quanto tempo? Faz um ano? Então não valeu. Mas faz um ano. Ele vai dizer que não sabia do prazo? Quantas vezes nós já falamos sobre isso aqui? Mas que foi estipulado prazo, não foi estipulado Mas prazo. você não precisa estipular prazo depois que passou um ano. É uma coisa que é inequívoco, né? Mas o Que ele gestor não não cumpriu o prazo. Você pode dizer, não, eu perdi o prazo, era de 15 dias, eu perdi o prazo, hoje estou no 17º dia, então eu perdi o prazo. Faz 30 dias eu perdi o prazo. 2 meses eu perdi o prazo. Depois de um ano você fala perdi o É uma prazo. discussão interessante, porque resposta do Dr. Paulo Benevento. O gestor deveria ter respondido, não respondeu, caducou o prazo, passou o prazo, vale o que foi escrito naquela data. Isso que você está dizendo aí, eu não falei. Essa é uma. Não foi desse jeito que eu falei, não. Por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde está de posse dos contratos com a Fundação. Esse é outro assunto. Não, eu acho que tem que ser estipulado um prazo, sim. Seja cumprida as determinações deliberadas, desde que esse prazo seja um prazo razoável. Perfeito. Nós não temos hoje prazo no nosso regimento. Quando a gente aprova uma resolução aqui, o que é que acontece? Se nós não temos prazo, qual é o prazo? É o prazo razoável. Qual é o prazo razoável? A próxima reunião? Não aprovou na próxima reunião? Então na outra reunião, ok? 2 meses? 3 meses é razoável? Começa a não ser mais. E um ano é razoável? Não é razoável. Eu acho que 60 dias seria um prazo razoável, depois da comunicação. Eu acho que... Porque às vezes a gente pode fazer, né, para a gente resolver sobre uma auditoria independente, a gente resolver sobre o levantamento de documentos. Não, mas pense o isso seguinte, daí tomaria um tempo pense maior. o seguinte, nós já aprovamos a resolução, já passou por tudo isso, já tivemos assessoria, do parecer de uma assessoria e tal, aprovamos a resolução, então ela está aprovada. O que é que nós fazemos a partir desse momento? Encaminhamos para o secretário. Ele tem quantos dias? 15 dias para homologar? Se ele não homologar, o que acontece? O secretário executivo retorna a matéria para o conselho, para na próxima reunião o conselho deliberar a respeito e novamente isso, e confirmar aquela resolução. Isso volta para o secretário. Se o secretário não homologar, na próxima reunião o conselho aprova, publica. Assina e publica. Perfeitamente. Isso daí é o que eu acho justo, porque assim, nós pedimos para que fosse feita uma auditoria independente, porque a gente não está se sentindo confortável de assinar as verbas da saúde. Vamos colocar de uma maneira para as pessoas entenderem. Ponto. Certo? O fato, acho que a parede de relacionamento é esse. A gente não está se sentindo confortável para assinar. Perfeito. Se a gente não assinar, isso daí vai ter repercussões para o município. Sim. Porque vai chegar uma hora que o SUS, pelo menos em teoria, pode não enviar verba porque não foi aprovado pelo Conselho. Então, a gente, como conselheiro, nós teríamos obrigação de avisar para o Ministério Público que a determinação do Conselho não está sendo cumprida. Sim. Por isso que eu acho que a gente tem que só definir um prazo razoável para que isso aconteça. Concordo, André, perfeitamente. Só que isso muito às claras. Isso que está sendo dito agora, mandou para o gestor não respondeu, volta para o plenário, para o pleno do conselho, nós não recebemos resposta. Ratifica isso. Perfeito. Isto não aconteceu. Mas não era para acontecer. Não era para acontecer. Porque não estava no regimento, a gente está tentando organizar para que aconteça daqui para frente, Samar. Eu não sou obrigado a fazer nenhuma coisa se não tiver
previsto. É isso que a gente está tentando organizar É, por isso que o básico da legalidade. para que não tenha esse problema, para que, por exemplo, assim, inclusive se for a questão, nós podemos colocar na próxima reunião em votação, que a gente quer uma auditoria independente, ratificar em um mês, e a partir disso seria o caso. Mas assim, só para a gente organizar como vai funcionar daqui para frente, a partir do regimento. Então eu acho que isso aqui O que é que está acontecendo? Você vê o que está acontecendo? Então, esse relatório aqui não vai ser assinado por conta dessa situação. Mas isso não é resolução. Porque isso aí foi uma resolução anterior ao regimento. Eu acho que a partir do regimento, Então, mas aí isso provoca uma situação de constrangimento. Que pode ser debelada pelo gestor, basta o gestor vir aqui, se reunir conosco, vamos conversar. A sugestão foi dada no início desta reunião. Sim. Que o próximo secretário executivo, o próximo secretário executivo, por favor, o Milton já se colocou à disposição, com o Dr. Jesus, com o Dr. Paulo, de conversar com o financeiro da Secretaria da Saúde para ajustar esta questão de relatórios quadrimestrais que precisam. O Tribunal de Contas do Estado está cobrando isso e precisando ser avaliados. O que ficou acertado foi conversar com o financeiro, não. Foi conversar com o prefeito. Ou com o prefeito. Com o prefeito, e não é para falar sobre os relatórios financeiros passados, é para falar sobre como nós vamos resolver essa questão de nós não termos apoio técnico para decidirmos as coisas. É isso que vai ser tratado. Podemos avançar nessa questão, definir isso, e aí então podemos falar sobre os relatórios. Ok, perfeito. Primeiro, tudo bem. É isso que ficou decidido, eu achei justo. Perfeito. Okay. Agora, como tudo cabe dentro de uma discussão. Por exemplo, nós podemos chegar e falar assim, olha, eu tenho a necessidade da verba, a gente tem como fazer assinar para que eu receba a verba, você está. Tudo é negociado, mas a gente quer ver essa boa vontade em relação a isso. Claro. A gente não quer ser um empecilho. A gente quer ser a solução. Quem aqui quer manter essas resoluções? Ninguém quer manter. Nós queremos resolver o problema, para avançar. Né? Ok, moções e recomendações não são homologadas. Né? Claro, se vamos fazer uma recomendação para o secretário, não precisa homologar para fazer uma reunião, não tem sentido. Né? Então, o que é homologado é resolução. Recondução, eu acho que não tem que ter restrição à recondução de conselheiro. Você quer ser conselheiro um ano, um mandato de 2 anos, depois um novo mandato de 2 anos, eu acho que não há nenhum problema nisso. Seria recomendável a rotatividade, mas se o conselheiro se mostrar hábil, competente, conhecedor, nada impede que ele continue. Até porque não tem tanta gente interessada. Não. Combinar. Né? Então é isso, tá certo? Bom, existem vários temas aqui, eu coloquei todos eles. Como é que a gente vai voltar isso aqui? Questão de encaminhamento. Hoje, nesse instante, nós temos 1, 2, 3, 5, vamos prosseguir na deliberação. 4, 5 a gente não tem quórum aqui. Vamos prosseguir na deliberação. Em relação ao que foi lido, nós vamos deliberar. Alguém tem alguma dúvida sobre as orientações de voto? Quer dizer, eu coloquei o tema, nós discutimos o tema, e aí eu fiz uma proposição final, que é a orientação do voto. Né? Se alguém tem alguma dúvida em relação a algum desses aí, é o espaço agora, é o tempo para a gente discutir. Foi um consenso geral, inclusive com a participação popular. Ninguém? Ok. Algumas matérias ficaram prejudicadas. Então, essa questão dos 15 dias... Posso fazer uma pergunta? Está especificada a questão do quórum? 50% mais 1. Inclusive para alterar regimento? A partir da formação do regimento, sim. É que a gente não tem isso no regimento, por isso que a gente está votando hoje para que não volte a acontecer a gente votar só com 4 conselheiros. A sua preocupação é o seguinte, né? Corrigindo isso. A minha preocupação é exatamente a preocupação do Valdir é a seguinte, para mudar o regimento não seria maioria absoluta? Eu acho que tem que ser maioria qualificada, inclusive. Só que 80% ou 75%. E o regimento não fala, né? Não fala. Na minha opinião, mudança de regimento é maioria qualificada. 75% do... Pode colocar uma cláusula, que a partir da próxima, novas alterações do regimento só a partir já está previsto, não?
Então pronto, está previsto aonde que é? Maioria qualificada ou 50 mais 1? 50 mais 1. 50 mais 1. Eu não sei se isso é bom. Mexer no regimento, bom, poderia até, né, alguém poderia dizer, não, mas justifica, porque o regimento ele é mais importante, né? Mas também você engessar as coisas, às vezes, não é bom não. Não é bom pra gente. Às vezes você quer mudar alguma coisa e não consegue porque os conselheiros não vêm. Maioria qualificada, se você coloca, por exemplo, maioria absoluta, você não conta os que estão presentes, você conta o total. São 24 conselheiros. Então você conta a partir dos 24. Você precisa ter metade dos 24. E às vezes você não tem. Nem gente vem na reunião. Eu me refiro ao seguinte, a maioria qualificada tem que ser no mínimo 75% dos conselheiros. Mas isso na prática não funciona. Oi? Porque o que eu entendo é assim, isso forçaria que os conselheiros, tá, numa modificação de regimento, como está sendo proposto, a se estabelecer um mínimo de consenso. Porque senão fica muito fácil qualquer um dos grupos, nós temos 3 grupos, qualquer um dos grupos manipular o regimento a qualquer tempo. Eu acho que não. Eu acho que seria o contrário. Eu também acho. Porque se vier como é igualitário, se vier, por exemplo, uma determinação do Poder Executivo, para que nenhum representante do Poder Executivo ou dos funcionários estejam presentes, nós nunca vamos conseguir uma maioria absoluta. Exatamente. A partir do princípio da participação popular. Então, além de que os interesses dos prestadores de serviço e do gestor muitas vezes coincidem. Dos prestadores muitas vezes coincidem. Então, se a gente colocar a maioria relacionada a 50% mais 1, mesmo... Dos presentes ou dos... Não, dos conselheiros, que seriam 12 mais 1. Você está se repetindo. Não. A maioria simples é a seguinte, é a maioria dos presentes. Mas a gente não colocou uma cláusula aqui para votações importantes, tem que ter no mínimo 50% dos conselheiros presentes? Sim, no quórum, né? No quórum, exatamente. Então seria 50% dos conselheiros. Então se a população quiser algo que os outros não queiram, a população pode vir, votar e o presidente pode desempatar a favor da população. Ou o contrário. Ou o gestor, por exemplo, que quer, ele faz um pacto com o fornecedor, ele vem aqui e muda, por exemplo... Mas aí... Eu penso que isso não tem dado problema para nós. A gente não tem tido problema com isso. Então nós temos questão de traduzindo, dando problema agora. Acho que nós temos que olhar para o futuro. Isso é uma coisa bonita, mas não dá. Pela experiência, a gente não conseguiu até hoje. Então, quem está deliberando esse conselho está deliberando sobre a lei, sobre a luz do regimento que existe. A partir do próximo regimento, uma coisa não. Há 2 anos que nós estamos tentando aprovar essa. Não é a votação de hoje. O Valmir não está dizendo em relação à votação de hoje, ele está dizendo em relação a alterações de novos regimentos do futuro. Pessoal, vamos começar. Viu, doutor Paulo? Vamos terminar a discussão aqui? Viu, doutor Paulo? Eu sou contador e faço várias alterações de contratos. Tanto para quórum, votação, esse negócio todo. Então lá dá uma determinada, por exemplo, meia hora a reunião, metade mais 1. Passou aquela meia hora ou 15 minutos, com qualquer número que estiver presente. É assim que funciona. Já está no CEDET, lá já existe um. Mantemos em quórum. Eu acho que tem que manter esse quórum. Eu acho que acho que isso não tem nos dado muito problema. Vocês querem que eu faça uma passagem rápida nos itens para lembrar? Não precisa, pode mandar por e-mail para todo mundo? Não, nós vamos deliberar agora. Desculpa. Vamos deliberar agora, né? Então, mas as deliberações, hoje? Não, depois a gente vai organizar, o regimento e isso já vai estar incorporado, tá certo? Como vocês querem deliberar? Quer que eu faça uma leitura rápida? Então nós podemos deliberar o conjunto. A gente está deliberando então o que você está... O novo regimento. Já está fazendo... Eu acho melhor a gente ler. Vamos ler rapidamente. Cada item vocês já vão se lembrando. Quem não concordar em alguma coisa do que ficou estabelecido, mas você já vai dar o resumo já do qual foi a... Rapidinho, tá? Como é que o regimento vai ser feito? Compatibilização entre leis,
que estão vigorando, nacionais, né, federais, leis federais, a lei municipal e as resoluções, tá certo? É isso que é a diretriz, primeiro, para a elaboração do regimento. 24 representantes mantidos, 3 do governo, 3 prestadores de serviços, 6 profissionais de saúde e 12 dos usuários. Mantemos o mandato de 2 anos. O conselheiro que faltar 3 vezes consecutivas ou 6 intercaladas no período de 1 ano, ele vai ser demitido, vai ser dispensado. Ok? Aqueles 3 dias anteriores, a justificativa aqui não existe. Nós só firmamos o entendimento de que deve haver uma justificativa e essa justificativa tem que ser anterior. É isso? Isso. Justificativa anterior. Ok? A entidade que indica não se admitirá a substituição de conselheiro titular. Quer dizer, a entidade não pode substituir, a não ser que esse conselheiro ele falte ou que ele se desvincule da entidade. Não tem mais nada a ver com a entidade. Tá certo? Presidente do Conselho, eleito pelo próprio Conselho. Mantemos a tribuna livre e a reunião preliminar de encaminhamento. Ficou prejudicada aquela questão dos 15 dias para a reunião. Né? Ela continua sendo feita a cada 30 dias. Okay? A questão do uso da palavra, todas aquelas diretrizes em relação ao uso da palavra, parte, questão de encaminhamento, tudo isso. Melhor disciplinar de uma forma mais adequada a redação das atas. Vamos manter a mesa diretora e os enunciados pertinentes à mesa diretora, assim como a Secretaria Executiva e enunciados pertinentes à Secretaria Executiva que já foram aprovados. Essa outra também ficou prejudicada, que contará com assessoria de equipe técnica, a qual não substituirá o papel do conselheiro, nem das comissões, nem dos especialistas contratados a prever. Essa daqui, eu não sei, eu não me lembro agora como é que ficou. Prever que o Conselho Municipal de Saúde pode decidir que só deliberará sobre determinado assunto se lhe for provido o necessário apoio técnico. Vai manter. Mantém, tá. Competência definida nas leis, resoluções, acréscimos, isso aqui nem chegou a ser cogitado porque não dá para mudar em nada. O voto do presidente é um voto comum, como de qualquer um, mas ele dá o voto de Minerva. É isso. Ok. Decidir a de referendo a assuntos emergenciais. Quem decide assuntos emergenciais é a mesa. A mesa decide. Reunião do pleno às 19 horas? Não, pela manhã. 10 okay? horas. Pela manhã. Quórum de instalação, maioria simples. As reuniões são gravadas em áudio e vídeo. A votação é nominal só em relação a matérias mais relevantes, como assuntos financeiros, por exemplo, e outros assuntos relevantes que a gente pode depois estabelecer aí quais vão ser. Participação de usuários nas comissões, mas o usuário não delibera na comissão. Quando eu falo de usuário, não é representantes do usuário, é conselheiro, falando usuário do SUS, né? Populares, certo? Homologação das decisões. Então, a decisão em relação a uma resolução. A resolução é aprovada aqui, em 15 dias ela é remetida ao secretário para homologação. Se ele não homologar, isso retorna para o pleno confirma, ratifica, manda para o secretário, tem 5 dias para homologar. Se não homologar, o próprio pleno do Conselho de Saúde, ele publica e oficia o Ministério Público. Perfeito? Moções e recomendações não são homologadas e a recondução é irrestrita. Perfeito? Então, quem vota a favor dessas orientações de voto? Ok. Aprovado por unanimidade? Unanimidade. Perfeito. Tem só mais um item, né, Renato? Eu não sei se ele é tão só um item, a composição do novo conselho. Eu tenho aqui só colocar como vai ser isso, né? Eu tenho aqui a composição do conselho. O conselho hoje é composto dos seguintes segmentos: gestor, Secretaria da Saúde, Secretaria da Assistência e Inclusão Social e Secretaria da Educação. Profissionais da saúde, Fundação Municipal da Saúde, Associação Paulista de Medicina e Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Profissionais de saúde, Funcionalismo Público Municipal, Associação das Farmácias e Fundação ABC. Prestadores, Instituto de Diagnóstico por Imagem, CONSAN e APAI.
entidades representantes dos usuários, Federação das Sociedades de Amigos de Bairro, Sindicato dos Metalúrgicos, Legião Brasileira de Aposentados e Pensionistas, entidade patronal, Associação Comercial, Conselho Tutelar da Criança e Adolescente, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Lions, Rotary, Maçonaria, Rede Feminina, Sindicato dos Funcionários Públicos e Sindicato dos Transportadores. Esta é uma discussão que nós temos que ter, eu acho que mais aprimorada, dedicada, porque, por exemplo, o representante da Associação das Farmácias não compareceu, acho que uma vez. O Zé veio umas 3, 4 vezes. No começo. No começo, quando veio mais. O representante titular da Associação Médica também nunca apareceu uma vez. Sempre vinha esse dos transportes também nunca veio. O transporte também foi um caso íntimo. Além de que transporte, eu acho uma coisa completamente então, já tem, com todo respeito, mas o sindicato já está bastante então, bem isso aqui representado. eu acho que é uma discussão que tem que ser feita com mais critério, né? Por exemplo, evidentemente que a Associação dos Dentistas, que está sempre presente aqui, é uma entidade importante como representante de profissionais da saúde. A Associação Médica também, embora o presidente não tenha comparecido. Aí a pergunta é, existe no município ou alguma representação de outras categorias profissionais, os enfermeiros, os psicólogos, que possa fazer parte como profissional da saúde? Tem. São os conselhos regionais, porque são 14 profissões de saúde. E a gente vê só 3 sendo representados o tempo todo. Eu sou da opinião que haja uma rotatividade nessas atividades, nessas representações, para que outros profissionais possam participar. A lei orgânica do município é aberrante com relação a isso. Sempre, quando o conselho era menor, sempre na lei orgânica diz que tem que ter um médico e um dentista. Quer dizer, é um absurdo. O que a Anabete está falando é da época do prefeito Braido. Então, totalmente... Então, mas cara, eu acho assim, se a lei orgânica está sem, a gente teria que discutir para aumentar o número de categorias da saúde. A gente não vai poder com essa lei orgânica. Não, o conselho quando já aumentou, naquela época, a gente ficava totalmente engessado. Hoje, como o número aumentou, você teve condições de colocar, por exemplo, um representante da farmácia. Mas assim mesmo, meu irmão, eu acho assim, com todo respeito às categorias, que são as categorias de médicos, dentistas, o único que tem participado conosco é a odontologia, está sempre aqui com a gente. Agora, mesmo se não fosse o caso da não participação, porque o representante dos farmacêuticos, pelo regulamento, já está fora do conselho. Por isso que eu acho que a gente... A Colsan nunca... Apareceu uma vez o Teobaldo aqui, mas nunca mais apareceu. A Colsan. Né? Então, eu acho que nós temos que continuar. A Associação Comercial nunca apareceu. Então é o seguinte, nós temos novas entidades na cidade. Tem um observatório também. Tem um observatório. Os aposentados precisam, porque tem que estar presente e tem sempre sido bem representado. Mas nós temos que pensar em fazer um rodízio das categorias para que dê oportunidade para as outras categorias participarem, principalmente porque nunca participaram na cidade. Então, com todo respeito à classe médica, com todo respeito aos farmacêuticos, mas acho que tem que se democratizar esse conselho. Vamos trazer então. Entendeu? Nós vamos fazer os convites. Eu acho que essa questão, por exemplo, é muito importante e ela nos remete à quantidade de pessoas que deverão compor esse conselho. Eu acho que, por exemplo, cada vez mais as categorias profissionais estão ampliando a sua representatividade. Né? Assim como a sociedade civil também, cada vez mais amplia a sua representatividade. Então eu acho que limitar a quantidade de participantes do Conselho a 24 cadeiras não contempla essas necessidades de representação das entidades e da sociedade civil. Por exemplo, só lembrando, parece que São Bernardo do Campo,
a quantidade de conselheiros é perto de 400. Nossa Senhora. Não. 400? Nem, não. Acho que nem no Conselho Nacional tem isso. Não, nem no Conselho Nacional. Vou checar essa informação. Não. Podemos deixar isso? Tá? Não tem nem local para fazer, pessoal. A zona que saía. Nem pensar. Não delibera sobre nada. Bem, o que a gente pode fazer? A proposta é a seguinte, a nova mesa diretora se reúne com o gestor, o Milton está bastante empenhado nesta questão. Até quando a gente pode permanecer? Porque tem Não existe um tem um período, sim. Não São, existe acho que 2 meses. Não existe um prazo definido que, a partir da, vamos dizer, foi em maio, né? Maio de 2013 a maio de 2015. Nós temos as atas aqui. Tem um prazo no regimento, Rinaldo. Em 2 meses, parece, acho que são 60 dias. Eu acho que no próximo mês a gente tem que decidir isso, né? Tem que ver o prazo para a gente não ficar aqui. O Conselho prazo, ilegítimo. o prazo de frequência quem determina é o próprio pleno. Que prazo de frequência? Desculpa, de frequência você já terminou. Olha aqui, ó. Quando terminou eu pedi sair, por isso que eu pedi. Mas quem determina, se vocês determinarem que vai demorar. Não, mas está no regimento Olha isso, aqui. Roberto. Olha aqui. Está no regimento. Reunião de posse do Conselho Municipal da Saúde, realizada aos 22 de maio de 2013 no gabinete do prefeito municipal. Então foi em maio, esta é a primeira reunião que seria fora desses 24 Mas meses. já aconteceu no passado também. Né? Já. Sim. Aconteceu no passado. Já. Então, essa coisa pode ser deliberada pelo pleno. Né? Por exemplo, vai seguir mais 1 mês, 2 meses, 3 meses de prorrogação, o pleno tem... Não pode, Roberto, não pode. Porque senão o pleno diz assim, vai prosseguir mais 1 ano. Mas e aí não tem conselho. Onde está no regimento que não pode? Está no regimento. Está no regimento. Se não tiver no regimento, está na lei. Num desses instrumentos normativos aí, está num deles, tá? Eu estudei Ou isso no para regimento. contestar o anterior Eu também. e não encontrei. Não, Mas eu bem, encontrei. Mas são 60 dias. Tá? Então estamos dentro do prazo. Estamos dentro do prazo. Só a preocupação é não ficarmos fora do prazo. Né? Fica aqui. Que é isso? Só, André.